Vamos lá, galera, mais um vídeo, segunda da sequência, tá? De Monstro do Pântano. Eu disse que eu ia tentar gravar o mais próximo possível, né? Para você acompanhar a saga aí, nesse feriadão. Galera, só uma observação, no vídeo anterior ficou um ruídozinho meio chato em alguns momentos, né? Devido ao fone, ele ficava muito próximo da camisa, então eu peço desculpa aí. Eu espero que não tenha atrapalhado de acompanhar, certo? Esse agora eu optei por fazer sem, vamos torcer que o áudio fique legal. Então vamos lá, sem delongas, eu já vou deixar nos cards aqui a primeira, se você quiser acompanhar e não tiver acompanhado, certo? Não tiver assistido, para você seguir aí na sequência. Então, na anterior, ele terminou com o Monstro do Pântano, indo de encontro ao Roland, né, o atual Roland ali, nessa linha temporal. E aí, agora ele já começa, ele contando a história, certo? Primeiramente, ele começa falando como ele se tornou o Monstro do Pântano, ou ao menos o que ele acreditaria ser o Monstro do Pântano, né? Então, ele era um piloto de caça da Força Aérea Britânica, e ele já sentia o chamado do Verde, certo? Foi quando ele caiu, seu avião sofreu um acidente, ele caiu no pântano, e foi quando ele ali foi absorvido, né, por essa força verde, e ele se tornou o Monstro do Pântano, certo? E ele disse que atualmente ele estava ali no Parlamento das Árvores, que é uma espécie de santuário, né, para onde vai os verdes, os representantes do verde, quando meio que terminam a missão deles, mas que ele precisou sair ali do seu momento recluso para vir de encontro ao Roland devido a uma ocorrência que estava acontecendo no mundo atual ali, que era esse perigo iminente, né? Que era de proporções, vamos dizer assim, apocalípticas, que é onde ele traz um pouco mais de informação desse personagem, desse vilão, né? Que está cometendo aí, começando a transformar o mundo através das suas atrocidades, como já vimos na revista anterior, né? Aquela transformação dos zumbis, etc. Então ele fala um pouco dele, diz que é um personagem que, na verdade, os representantes do Verde, o objetivo deles é realmente combater essa entidade, né? Que é uma entidade que ela não é viva, é uma entidade ali que ela realmente é o contrário, ela é antagônica ao Verde, que ela simplesmente mata, ela destrói toda a espécie viva ali, toda partícula viva do planeta. Então, para você ver o tamanho aí do risco. E que ele acredita, ele pessoalmente, o Monstro do Pântano, acredita que o Roland, o atual Roland, é um personagem que é tido ali nos contos que virá justamente para salvar o mundo definitivamente dessa criatura, dessa aberração, certo? E aí ele fala, quando começa assim uma conversa a respeito do que Roland, ele esclarece para ele que, na verdade, há um certo equívoco, tá, por parte do Monstro do Pântano, que esse personagem que ele busca, ele não existe naquela linha temporal, né? Ele diz que ele recebe informações, conforme eu disse, ele tem aquelas memórias ali perdidas de uma vida pela qual ele não viveu, que ele ali, para ele, é uma vida mais comum, ele, como eu disse, ele trabalha, ele tem uma vida própria, e ele não sente nenhum tipo de atração, nem vínculo com esse verde, né? Com esse chamado que acontece da natureza. Ele, inclusive, até meio que tentou no começo, ele tentou seguir aí uma carreira de terminar a fórmula do laboratório do Roland anterior, não é? Mas que ele não prosseguiu porque ele realmente achou que aquilo ali não ia levá-lo a lugar nenhum. Ele não sentiu ainda essa química, sabe, essa vontade de continuar naquela vivência. E aí o Monstro do Pântano conta uma história bem interessante para ele, que diz que, na verdade, olha que legal, o Roland ele nunca foi o Monstro do Pântano. Isso aí, inclusive, fazendo um adentro aqui bem rapidinho, tá? Isso aí foi traçado meio que no período ali do Alan Moore, ele fez essa junção aí, de como funcionaria a transformação do Monstro do Pântano. É bem legal, mais uma vez fica a recomendação, se você gostar do personagem e quiser se aprofundar um pouco mais sobre ele. Então vamos lá, retornando, pessoal, e aí ele disse que, na verdade, o que aconteceu? O Roland, que todos acreditavam que tinham se tornado do Monstro do Pântano, não se tornou. Na verdade, o ocorrido, quando sofreu o acidente ali no laboratório, né, foi uma grande explosão, ele acabou morrendo. De fato, a forma física dele se perdeu. O que eles fizeram foi usar a essência daquele corpo para criar o Monstro do Pântano, que devido a isso acreditava-se ser ainda o Roland, que não era uma criatura, um personagem criado ali do zero, tá? Sim, o único envolvimento que ele tinha com o Roland verdadeiro naquele momento era só essa essência, essa ideia, né? Esse conceito, essa memória ali meio que perdida, tá joia? E ele, devido a isso, nunca teve então um Monstro do Pântano através da forma física do Roland, né? Fazendo uso do corpo do Roland. E é por isso que essa lenda ela ainda mantinha-se viva ainda e ainda dava uma certa esperança.
Tá? E uma coisa interessante que acontece ao longo dessa conversa, primeiro que nós percebemos um Roland, como eu disse, meio que afastado daquilo ali. Ele simplesmente não quer fazer parte daquele núcleo, daquele mundo, daquela história, porque ele não se sente meio que ligado àquilo ali, certo? Mas é depois que o Monstro do Pântano ele faz um acordo que ele diz, ó, eu vou te narrar tudo que eu venho trazer para ti, lembrando que eu vim de muito longe, galera. Ele estava ali recluso no Parlamento das Árvores e ele veio distante, lembrando que quando ele se retira daquele local sagrado, né, ele começa a se perder a sua essência, porque ele está em uma fase ali que ele não é nem planta, ele não é nem um ser humano, né? Então ele começa a se destruir, né? E aí é perceptível isso ao longo da conversa, certo? Então ele correu esse risco justamente porque ele acreditava veemente que esse Roland ele viria ali para salvar a humanidade desse mal. Então ele narra logo isso e ele diz, ó, é a última tentativa que eu faço, se por acaso não der certo, não se preocupe, nem Monstro do Pântano, nem ninguém do Parlamento das Árvores vai te incomodar mais, eu garanto, tem minha palavra. Foi só depois disso que o Roland aceitou conversar com ele, tá? E aí ele tá ali se perdendo, né, a sua essência, ele começa a perder membros, começa a se mostrar mais, se enfraquecer, o Monstro do Pântano, e aí suas últimas palavras é tipo, cuidado com a moça de cabelo branco, tá? Ele diz que ele tem essas lembranças para essa moça de cabelo branco, que eu acho que quem acompanha sabe meio quem é que se trata, mas ele fala, as últimas palavras dele é cuidado com essa moça de cabelo branco, certo? E aí nós prosseguimos com o Roland atual, voltando para sua casa, né, sua residência ali, que é um apartamento alugado aparentemente, e aí é quando ele recebe, e o Monstro do Pântano falou que, na verdade, independentemente dele querer ou não se tornar o Monstro do Pântano, que esse adversário, essa criatura abominável, que veio ali para destruir a vida no planeta, já conhecia a lenda dele, né? Sabia do seu potencial, que viria mais cedo ou mais tarde de encontro a ele aí, para tentar eliminá-lo o quanto antes. E é isso que ocorre, tá, galera? A recepcionista do local onde ele se hospeda, do hotel onde ele está hospedado, ela recebe essa visita das moscas, né, que transforma ali aquelas pessoas em zumbis, e aí ela tenta atacar ele, quando ele consegue se esquivar dela ali, e ele percebe que todo aquele enredo ali, aquele local, aquele estabelecimento também já está todo tomado por pessoas zumbis, e é quando ele recebe uma visita aí de uma moça, uma pessoa em uma moto, que consegue remover ali daquele local, né? Tem uma batalha ali rápida entre eles e os zumbis, mas ela consegue tirar ele dali. E aí quando eles param, que eles se apresentam, ele vê que a moça ela possui um cabelo branco, então já dá aquela fagulha de algo ali meio problemático, e a pessoa se apresenta como Abigail, e ela diz que veio ali porque ela sabe que nos momentos seguintes o Roland ele vai ser morto, né? Ela veio ali meio que para presenciar a morte dele. Beleza? E a revista termina assim, bem curtinha, mas bem interessante. Já deixa aí a fagulha para as próximas, que eu vou ver se eu trago também, tá bom? Então, galera, mais uma vez, se você curtiu, deixa o like aí no vídeo, é bacana, ajuda. Se inscreve para acompanhar a saga completa, certo? E valeu, obrigadão!